muitas perguntas que eu já respondi, algumas até mais que uma vez, a mesma pergunta. Então, hoje eu escolhi dar prioridade às perguntas que eu nunca respondi. Esse vai ser o critério um pouco geral. Mas antes de começar respondendo, eu gostava de dar algumas ideias de onde você pode procurar as respostas para as perguntas que você tem. Eu gosto muito de aconselhar uma fonte seguríssima que contém um montão de respostas para as nossas perguntas, que é o Catecismo da Igreja Católica. Yes! Que grande bênção que Deus deu ao nosso mundo com este livro. O Catecismo resume o que a Igreja ensina há 2000 anos. No fundo, o que a Palavra de Deus nos diz, explicada de um modo acessível e breve. Porque a Bíblia é muito longa. Se você pegar a Bíblia e começar lendo, vai demorar. São mais de 70 livros. O Catecismo é bem mais rápido. E Deus mandou, a providência mandou um jovem aqui do Brasil que trabalha em informática, coisa de internet e tudo isso, que me escreveu faz uns tempos, dizendo: padre, eu tenho uma empresa de internet e gostaria de fazer algo por Deus, pela evangelização. Ele se preocupa com as coisas de Deus. Então, como voluntário, se colocou à minha disposição para ajudar em alguma coisa. Pensou no meu site, reformular o site. E eu fiz uma sugestão para ele, que ele se alegrou muito e que está quase pronto. Eu disse: poderíamos fazer uma aplicação para celular com o Catecismo da Igreja Católica. Um aplicativo. Por quê? Porque o Catecismo está lá no site do Vaticano, mas são várias páginas de internet. Se você quiser fazer uma busca, você pensa num tema, né? Eutanásia, por exemplo, né? Divórcio. E é difícil na página do Vaticano, porque são várias páginas separadas, encontrar os artigos do Catecismo em que se trata desse tema. E às vezes o Catecismo trata de um tema em vários parágrafos diferentes. Então, esse aplicativo vai ter todo o texto, vai ter um índice, que você facilmente clica no índice e depois, sobretudo, vai ter um motor de busca. Você põe uma palavra e tem todos os artigos do Catecismo, todos os parágrafos em que o Catecismo fala desse tema. Ó, coisa boa, prática, né? Você depois está lá no jantar com seus amigos, ou está no café, estão discutindo, mas a igreja... Um momento. Eu vou ler, cito, Catecismo, número... Então, isso ajudará a encontrar muitas das respostas. Depois, o Ironi já falou, eu tenho um site, santidade.net, e lá eu posto os meus vídeos, esses vídeos aqui do Misericórdia e tudo isso, e lá tem muitos vídeos e tem uma playlist só de perguntas e respostas. Tem um montão de vídeos em que eu respondo a muitas perguntas. Então, provavelmente, você que fez uma pergunta e eu não respondi, é porque essa pergunta já respondi no outro evento, em algum momento. Então, você deu uma olhada. Depois tem outras perguntas que eu não respondi também porque alguém respondeu muito bem a essas perguntas. E há alguém aqui do Brasil, em português, por exemplo, o padre Paulo Ricardo. Tem muitas questões que ele respondeu nota 10, excelente. Então, todo mundo conhece, tem o site dele, tem os vídeos. Vale a pena ver. Eu também gosto muito de alguns... Eu não tenho tanto tempo
para ver vídeos, mas às vezes me entusiasmo e vejo um vídeo do Padre Paulo, e mais esse, e tem mais 2 pregadores muito bons, que eu conheço um pouco mais, que é o Padre José Eduardo, da Diocese de São Paulo, que explica muito bem todas essas questões ligadas à ideologia de gênero, como surgiu, a história, os fundamentos. Tem também um bispo que eu conheci também pessoalmente, que é o Dom Henrique Soares. Pense num bispo, muito bom, excelente. Então, todos esses autores têm vídeos, têm sites, têm muito material bom e eles respondem às questões das pessoas. Tem que também ter algum cuidado, porque infelizmente os tempos de confusão que vivemos no mundo de hoje também acontecem dentro da Igreja Católica. Então, não só porque é padre ou porque é bispo, significa que está dando para você a palavra de Deus, aquilo que a Igreja sempre ensinou. Então, infelizmente, tem que ter cuidado e ser prudente. Também tenho visto nos últimos tempos aqui o canal do YouTube do Instituto, que agora começou postando um montão de vídeos muito legais, e ótimos. Então, também pode encontrar lá algumas respostas para as suas perguntas. E eu disse a eles que, irmã, eu vou deixar as perguntas, que aí podem servir de inspiração para futuros vídeos. Então vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível e o mais claro possível. Caro Padre Duarte Lara, vejo que ainda há muitas pessoas que acham que Umbanda e Espiritismo são coisas de Deus, por causa das coisas boas, da pseudo-caridade que fazem nesses locais. O Senhor poderia esclarecer sobre o ponto de vista do exorcismo, o que pode trazer de consequências para almas visitar esses locais? Infelizmente, aqui no Brasil, tem muita gente que pensa que ir no centro, no espiritismo, não tem problema, que é de Deus, que é bom. Infelizmente, isso mostra uma coisa muito simples, que você não conhece a palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia e ler a Bíblia, Deus proíbe a invocação dos mortos em várias passagens do Antigo Testamento. E diz que esses pecados são pecados abomináveis. Então, a resposta é muito simples. Um católico, alguém que segue a Deus, acredita no que Deus diz. Se Deus diz que cuidado, que isso é veneno, não tome. E você diz, mas a minha vizinha diz que não tem problema. Você tem que escolher, eu acredito em Deus ou na minha vizinha. Muito simples. Então, não pode ir porque Deus diz que é mal. Na minha experiência de exorcista, padre, explique. Sim, tem muitos casos de pessoas que frequentaram centros espíritas ou práticas de, digamos, de magia branca. E coisas não para fazer mal a outras pessoas, mas para curar uma doença, ter um filho, melhorar o seu emprego. Você vai em algum lugar e tem rituais, tem orações, às vezes tem imagens de santos, Nossa Senhora, Padre Pio, lá na benzedeira, no curandeiro. Deus abomina essas coisas. Não terás outros deuses. Eu sou um Deus ciumento. Não pode. E o demônio, e quem atua? Mas eu ouvi e recebeu a graça. Infelizmente, quando você abre o coração para essas entidades, o demônio aproveita a brecha. E por isso tenho vários casos de pessoas nos exorcismos por causa destas práticas, formas de magia branca.
Lá em Portugal tem muito de moda agora o Reiki. Não sei se cá no Brasil tem tanto, mas é forma de magia branca. Agora tem um caso recente, bem pesado, de uma senhora que é enfermeira, e ela fez até os 3 níveis, um nível de mestre de Reiki. E vos posso garantir que dos 50 casos que eu tenho agora, é dos casos mais graves. Para ver como uma coisa que aparentemente inocente, para curar, é tão perigoso. E o problema é que agora lá em Portugal, o Reiki já está nas faculdades de medicina. Se você quer ser médico, já pode estudar essas matérias de terapias, medicinas alternativas, problema. E em muitos hospitais públicos já tem salas para prática do Reiki. Então tem enfermeiros, tem outros pessoais médicos que propõem aos doentes. E isso não tem nada de ciência, tem 0 de ciência. É pura magia branca. Pura magia. Você está invocando os mestres de Reiki e entidades. É algo espiritual, religioso. Cuidado. Padre, fale da importância da Eucaristia nas nossas vidas, desde o dia em que Jesus celebrou a última ceia. Essa é uma pergunta muito grande, mas eu gosto muito de dizer às pessoas, eu proponho às pessoas que eu recebo, missa, 4 coisas, sobretudo os que têm problemas espirituais, 3 para todo mundo, 4 para os que têm problemas espirituais. E as 3 que eu proponho para todo mundo são: confissão, pelo menos uma vez por mês. Quando eu morrer, vou pôr lá na minha tumba: querido irmão, te aconselho, 1, confissão, pelo menos uma vez por mês. 2, missa, Santa Missa, Eucaristia, todos os dias. Padre, não estou ouvindo bem. Isso, ouviu direitinho, todos os dias. Mas eu não tenho tempo. E eu digo, a missa é uma ótima oração para quem tem pouco tempo. Por quê? Porque é uma oração breve, meia hora, semana, que tem tudo o que você precisa para nutrir a sua alma. Tem a palavra de Deus, tem o corpo e o sangue de Jesus, tem a igreja, os irmãos, tem o sacerdote, tem a bênção no final. Tudo isso em meia hora. Então, é um super alimento. Do ponto de vista nutrição espiritual, super alimento. Tem tudo em meia hora. Então, ótimo para quem tem pouco tempo. Padre, eu só tenho meia hora para Deus. Então, dê essa meia hora para Deus na Santa Missa. Nossa Senhora, nas suas aparições, insiste muito na importância da missa. A missa não é só mais um sacramento. Todos os sacramentos nos enchem a nossa alma de Deus. Mas na Eucaristia, na hóstia consagrada, não está só a graça de Deus. Está Deus, está o autor da graça. Eu gosto de brincar com o povo lá nas minhas paróquias e digo, se você tivesse que fazer uma escolha entre vencer o prêmio da loteria, tem loteria? Do Natal, prêmiozão, milhões de reais, e receber Jesus na Eucaristia, qual seria a sua escolha? Pois é, pouca gente respondeu. Tem gente que diz, padre, eu gostava das 2. Mas essas brincadeiras nos ajudam a perceber que presente que valor impensável é a graça de receber uma vez Jesus na Eucaristia. Imagine poder receber todos os dias.
Se nós víssemos o que acontece na missa, na Santa Missa, se nós víssemos os anjos, Nossa Senhora que está sempre na missa, as igrejas seriam muito pequenas, não tinha espaço. Então, conselho de amigo, ir à missa, participar na Santa Missa todos os dias, você não se vai arrepender. E qual é o terceiro conselho? O terceiro é rezar o terço em família todos os dias. Terço em família todos os dias. Com essas 3 coisas, você vai no céu. Você vai no céu. Confissão mensal, missa todos os dias, terço em família todos os dias, céu. Isso é um mínimo, não é o ideal, mas é um mínimo, né? Vai ajudar muito. Padre, sobre as pulseiras magnéticas que tem muitos usando, o que o Senhor que nos diz? Eu não sei se isso é exatamente a mesma coisa que tem lá em Portugal, mas alguns anos atrás teve uma moda de umas pulseiras e começaram alguns esportistas famosos usando. Lá em Portugal chama-se Power Balance, não sei qual é o nome no Brasil. E então quando surgiram e tem toda uma teoria, uma telenovela de trás, isso aí são forças quânticas, não sei o quê. E eu tenho uma tia minha que é médica e perguntei para ela, ó tia, isso da pulseirinha tem alguma explicação científica? E ela disse, não meu filho, né? É puro marketing. Então você está jogando fora o dinheiro. Mas, do ponto de vista espiritual, é também uma coisa perigosa. Por quê? Porque você está confiando em forças desconhecidas. E esse movimento do seu coração tem consequências espirituais. Você acredita que a pulseirinha te está ajudando, te está salvando de algum modo. Perigoso, não tem fundamento científico e, portanto, só sobram as realidades espirituais. E a pulseirinha não é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, cuidado. No fundo, é um amuleto. É algo que você usa porque acha que traz algum benefício espiritual, mas que não vem de Deus. Não é como a medalha abençoada pelo padre, mas é o trevo, não sei se cá no Brasil usa o trevo, tem coisas que as pessoas usam, lá em Portugal usa muito a ferradura no carro, são amuletos, são pecados, pecado, tem que confessar, Jesus perdão, porque eu pus a minha esperança de salvação na ferradura, na pulseira, e não em você. Essa é muito longa, mas eu vou ler. Que é aqui do Ceará. Padre Duarte, sua bênção. No interior do Ceará existe um santuário dedicado a Nossa Senhora, onde antigamente a área pertencia a uma aldeia indígena. Hoje, no mesmo local, escutamos barulhos de rituais indígenas, festas e instrumentos da época, assim como gritos e também portas que se abrem e se fecham só. Isto é possível? Sim, é possível. Infelizmente, hoje as religiões pagãs estão outra vez um pouco na moda. E todo mundo olha, coitadinhos, os indígenas, os rituais. E poucas pessoas estudam seriamente estas questões. Mas, infelizmente, os rituais, muitos rituais das religiões pagãs, quase todos, muitas vezes são explicitamente satânicos. Ou seja, muitos indígenas têm ritos com sacrifícios humanos, com coisas pesadas. E isso contamina o local. Sim, os locais onde... isso vale para o bem e para o mal. Os locais onde Deus agiu de um modo forte, ficam santificados por essa presença e ação de Deus. Exemplo, os lugares
onde Jesus passou, na Terra Santa. Os santuários onde Nossa Senhora aparece são lugares santos, santificados pela presença de Deus. E infelizmente os lugares onde se praticam rituais que de algum modo invocamos os demônios, ficam também contaminados espiritualmente. E por isso o exorcismo se pode rezar também pelas coisas, pelos locais e não só pelas pessoas. E também pelos animais. Os animais também podem ficar perturbados, sim. Portanto, seria caso de dizer ao reitor desse santuário ou aos padres que era bom, se tem distúrbios estranhos, rezar o exorcismo sobre o local, que está previsto no ritual dos exorcismos. Padre Duarte, eu rezo sempre o terço mentalmente. A oração mental tem a mesma força da oração vocal, verbalizada? Ótima pergunta. A oração mental tem a mesma... O mais importante de toda a oração é a nossa devoção interior, a fé, o amor com que rezamos. E portanto, você pode rezar mentalmente com mais devoção do que verbalmente com mais distração. Mas, aqui vem a questão, vocalizar as orações nos ajuda espiritualmente, porque nós não somos anjos. E portanto, ouvir a nossa voz, o verbalizar, nos compromete mais com a oração. É preciso focar mais a atenção, é preciso empenhar-se mais para rezar. E eu estenderia este pensamento também à nossa posição corporal. Não é o mesmo rezar sentado, rezar deitado, rezar de joelhos, abrir os braços, elevar os braços. Nós rezamos também com o nosso corpo. Na missa isso é muito evidente. Tem posições que são obrigatórias. Você tem que ajoelhar agora. Se fosse indiferente, não tinha essa obrigação. Então o corpo também reza, a voz ajuda. Corra, meu filho. Força. Padre, o demônio pode imitar a voz de outras pessoas? Porque uma vez eu ouvi uma voz de uma pessoa muito conhecida dizendo que Deus estava fechando todas as portas para mim. E fiquei preocupado, mas não tive medo. Pode. O demônio pode imitar a voz, o jeito. Durante os exorcismos, muitas vezes até a expressão facial das pessoas se torna parecida com outras pessoas, vivas ou defuntas. E é o demônio que causa isso. Por que faz o demônio isso? Porque o demônio é pai da mentira e gosta imenso de nos enganar e se fazer passar por outra pessoa. Você pensa que é o seu avô que morreu, ou e 99% não é o seu avô. É simplesmente o demônio, e ele gosta de incitar sentimentos de ódio e de vingança. Aparece como o seu vizinho, a sua cunhada, para fazer pensar você que foi ele que fez o trabalho contra você. E não foi. Então cuidado, porque facilmente caímos nos juízos temerários, acusando os outros de pecados que eles não cometeram. E o demônio fica rindo de todos nós. E o que eu vejo que acontece muito é que esses juízos temerários depois destroem as relações de confiança, de amizade que existiam na família, entre colegas de trabalho, entre amigos. E o demônio rindo. O demônio gosta de dividir as pessoas, de separar. E ao contrário, Deus nos une, nos enche do seu amor, nos faz irmãos. Essa já respondi um pouco. Essa também é boa, sobre a oração. Gostaria de saber do padre se, ao rezarmos com Jesus, o inimigo escuta as nossas orações. Se ele sabe o que nós estamos falando. Sim, se você rezar vocalmente. Mas o demônio não conhece os nossos pensamentos. Embora
o demônio é um pouco como a nossa mãe. Nos conhece tão bem que do jeito que a gente fecha a porta, ele já percebe se está bravo, se está tranquilo, se está... Porque interpreta muito bem os sinais que mandamos. Ele tem olho, né? Mas não sabe o que estamos pensando. E é impressionante como as orações mentais funcionam. Às vezes tem casos que eu estou falando com uma pessoa antes de começar o exorcismo, e alguns dos irmãos que me ajudam, às vezes estão já rezando por essa pessoa, mas eu peço a eles para não fazerem nenhum barulho. Então não reza, para eu não perder o foco da conversa, das perguntas, para haver silêncio absoluto. E às vezes a própria pessoa sente, ela está rezando por mim, porque o demônio começou já reagindo. Então as nossas orações funcionam, e se forem interiores, o demônio não sabe nada. Mas depois, se nós pedimos a Deus para atuar, ele sente na pele. Mas não temos nada que esconder a ninguém. Os filhos da luz não têm nada a esconder. Os filhos da treva se esforçam por esconder. Nós, nada. Se o demônio quer ouvir as nossas orações, ainda bem, ele que fique aí. Pode, se quiser, pode rezar. Não é? Como diferenciar uma doença psíquica, como o síndrome do pânico, com um ataque do inimigo? Até que ponto um sentimento de medo pode ser identificação de um ataque do inimigo? Essas perguntas eu também já respondi muitas vezes, mas essa eu deixei passar porque como sou exorcista, eu penso que é um pouco minha obrigação explicar isso, porque não tem tanta gente que tenha tanta experiência destas coisas. Um momento. Então, em geral, não é sempre fácil distinguir os distúrbios diabólicos das doenças mentais. É verdade, sim. Porém, com a prática, não é tão difícil como pode parecer. Por quê? Porque o demônio reage sobretudo às coisas sagradas. Ou seja, a pessoa que tem o síndrome de pânico, o medo, as fobias sociais, são pessoas que reagem a outros estímulos. Não é que se você começa rezando, ele começa mal. E pelo contrário, as pessoas que têm distúrbios de origem diabólica, elas têm dificuldade com entrar na igreja, com ir no cemitério, com rezar o terço, com a água benta, com a Santa Missa. Isso causa dificuldades para elas. Então você vê que a aversão ao sacro é já um sinal muito bom de que provavelmente esse distúrbio é diabólico. Mas não é o único, tem outros indícios. Outro muito bom é as pessoas, o demônio diz coisas para as pessoas. Então as pessoas dizem coisas, têm capacidade de adivinhar coisas, saber de coisas ocultas sobre as outras pessoas, por inspiração diabólica. Então, a aversão ao sacro, capacidade de adivinhação, capacidade de compreender línguas que essa pessoa não estudou, latim, grego, outras línguas. Então a gente vê que isso não tem uma explicação natural. E sobretudo também a pessoa que normalmente que vai no médico e que faz exames médicos e que não tem nenhum diagnóstico. A pessoa tem dor de cabeça, dor de estômago, faz endoscopia, tudo, ressonância, e os médicos dizem, está tudo ótimo com o seu estômago, mas a pessoa está mal, quando vai na igreja a barriga incha, começa vomitando, às vezes vomita coisas estranhas, cabelos, coisas estranhas. Enfim, isso são sinais que o problema não é natural, é espiritual, é diabólico. Padre, sou católico, posso usar o enneagrama?
Então essa eu também já respondi algumas vezes, até tem no meu livro, tem um livrinho que eu fiz, que eu publiquei com a Canção Nova, já faz uns 5 anos talvez, bem pequenino, não assusta ninguém. Demônio, exorcismo e oração de libertação em 40 questões. Uma das 40 questões é a questão do Enneagrama. O que é o Enneagrama? É um sistema de classificação dos diversos tipos de personalidade. Com 9, eu explico no livro, né? Eu não queria responder essa questão, porque já respondi, mas eu deixei porque é importante, que eu vejo que está tendo muita difusão. Não é que o autoconhecimento em si é mau, mas o perigo destas práticas é um pouco como o Eroni já falava, os livros de autoajuda, é nós colocarmos a nossa esperança de vitória sobre o mal, de salvação, em meios meramente humanos. Você espera que o Enneagrama te vai salvar. Não, quem te salva é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é os sacramentos. Mas o autoconhecimento é mau? Não, mas os livros de autoconhecimento, no fundo, só te dão meios humanos. E o problema do Enneagrama ainda é outro, é que do ponto de vista científico é uma questão controversa, não é certo que funciona. Então você está pegando uma coisa que é polêmica, que não é certo, e gasta todo o tempo falando disso. Tem retiro, tem que o padre ficar falando, em vez de pregar a palavra de Deus, em vez de fazer adoração, em vez de rezar. Então, não é nada contra o autoconhecimento, mas é este perigo de uma heresia muito antiga na história da igreja, de gnosticismo. Aqueles que procuram a salvação através do conhecimento, das realidades secretas que eu sei. Enfim, pronto, foi só muito resumido, mas tem muito mais que posso. Tem um documento da congregação do Pontifício Conselho para a Cultura, que fala sobre a nova era e critica abertamente o Enneagrama. O Papa Francisco também já criticou abertamente o Enneagrama. Padre, quando a gente reza o rosário, passa a ter uma vida mística, né? Porque a minha vida mudou bastante, inclusive eu até já descobri o nome do meu anjo da guarda. Oxe, cuidado. E também já ouvi ele uma vez e tive outra experiência com ele, mas também outras coisas. Percebi nesses 3 anos como mudou muita coisa. Mas também ouvi vozes que não eram boas. Tô vendo. É normal, padre? Então, com muita frequência, o rosário é uma coisa não boa, mas é uma coisa excelente. Depois da Santa Missa, o meu conselho é Santo Rosário. A Virgem Maria diz que insiste, parece um disco riscado, né? 6 aparições em Fátima, 6 vezes, Nossa Senhora diz, quero que continueis a rezar o terço todos os... Tanto, viva o Santo Rosário. Mas esse negócio de saber o nome do anjo da guarda, de ouvir vozes, experiências místicas, cuidado. Por quê? Porque, infelizmente, nos casos dos exorcismos que eu recebo as pessoas, muitos casos, um percentual grande, me conta, padre, eu tenho coisas boas, eu vejo Nossa Senhora, estou na Santa Missa e Nossa Senhora sorri para mim, e vem uma nuvem, e vejo uma luz, coisas bonitas, né? E depois dizem, mas também tenho, às vezes vejo o demônio e rezo, ele vai embora. E as pessoas precisam de exorcismos. E o que é que eu noto sempre?
Quando chega a libertação, quando ela já não precisa mais de exorcismos, tudo desaparece. Não tem mais nada de extraordinário. E isto nos mostra que aquelas coisas que pareciam do bem, na realidade, vinham do demônio. E se você pegar a vida dos santos, eles nos alertam, sobretudo aqueles que fizeram mais tratados sobre a vida mística, eles nos alertam com frequência para esse perigo. O demônio é pai da mentira. Vai querer fazer você pensar que está vendo Nossa Senhora. Vai querer. Por isso, cuidado, cuidado, cuidado. E agora o que eu faço? Você reza o rosário e pede Nossa Senhora para rezar o rosário com você e não procura essas coisas. Se surgirem, não dá importância. Ignora. Enfim, podia contar muitos exemplos tristes, né? Lá em Portugal, tinha um padre que está em processo de beatificação, que morreu com fama de santidade há não muitos anos, e tinha um grupo de senhoras que ia em peregrinação a pé até Fátima, e a senhora que liderava esse grupo, ela acreditava que Padre Cruz, o Santo Padre Cruz, como o povo português chama ele, falava para ela. Então todas as outras senhoras eram dirigidas espirituais pelo Padre Cruz que falava para ela. Seria como, digamos, dizer o Padre Pio, né? E eu fiquei logo meio estranho. Depois eu fiz uma pergunta a essas senhoras: e vão na missa no domingo, quando vão a pé a Fátima? Isso não, né? Você acha que era o Padre Cruz? O Padre Cruz dava logo aí um arroxo, pense, né? As maldições hereditárias existem? Se existem, como faço para quebrá-las? Sim, existem. Como faço? Venho no Misericórdia Brasil. Eita! Quando uma pessoa morre, o que acontece? O corpo e com a alma. Quando uma pessoa morre, a morte tecnicamente se define como a separação da alma do corpo. Quando a alma se separa do corpo, nós morremos. A alma é o princípio que dá vida ao corpo, é o princípio vital. A alma humana é uma alma imortal, que subsiste mesmo estando separada do corpo. E é uma alma inteligente e livre, pode escolher. E no momento da morte, o corpo e a alma se separam, a alma é chamada à presença de Deus e se dá o chamado juízo particular. A nossa alma se encontra com Jesus e vê, à luz de Deus, o seu real estado. Olha para toda a sua vida, toda a sua história, como quem olha para uma fotografia. Vê tudo e no mesmo momento. E vemos também todo o bem que fizemos, as consequências que esse bem teve na vida de todos os nossos irmãos, coisas que não sabíamos. Uma palavra que eu disse que mudou a vida daquele. Muito bonito. Mas também com o mal. Os nossos pecados, as consequências que tiveram na nossa vida, naquele, né? E, portanto, o momento do juízo particular é um momento em que nós somos confrontados, digamos que com a verdade. Nós vemos quem verdadeiramente somos e o que fizemos com a nossa vida em relação a Deus e aos outros. E depois tem 3 alternativas possíveis. Você pode ir para o céu diretamente. Yes.
É isso que a gente tem que sonhar, e desejar e pedir. A gente pode ter que fazer um chuveiro no purgatório, ou, infelizmente, se podemos condenar-nos eternamente. A questão do inferno. Muita gente diz: padre, mas Deus é bom, Deus é misericórdia, não pode ter inferno. Deus é bom, Deus é misericórdia, por isso mandou o seu Filho para evitar que você vá no inferno. Porém, você é livre e Deus vai respeitar a sua liberdade até as últimas consequências. Jesus falou no inferno, no Novo Testamento, mais de 20 vezes. E Jesus não mente. Ah, mas o padre lá da minha paróquia disse que não tem inferno. Então você tem que escolher. Ou Jesus ou o padre. Né? Jesus, o Ironi citou hoje de manhã, né? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que seguem por eles. Qual é o problema do inferno? É que é eterno, não tem solução. É um estado de perpétua separação de Deus, por minha escolha. Por minha escolha. Com a minha vida eu disse não a Deus. O que é dizer não a Deus? É cometer o pecado mortal. Um pecado mortal, a igreja diz que se nós cometemos o pecado mortal, merecemos a pena do inferno. Se não nos arrependermos até a hora da morte, nos perdemos. Um pecado mortal. Então nós não meditamos com seriedade nestas questões. Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno aos pastorzinhos. E a coisa era séria. E muitas almas estavam caindo no inferno. Então, importante lutar para ir para o céu. Eu gosto muito dessa outra jaculatória. Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer, porque a Virgem Santíssima me há de valer. Virgem Santíssima, não permitais de jeito maneira que eu viva em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer, porque a Virgem Santíssima me há de valer. O Espiritismo já disse algumas coisas. Padre, estudar doutrinas e livros marxistas é pecado? Porque tem uma pessoa que eu conheço que fez uma faculdade de humanas e tem que estudar essas coisas, mas ela não se considera socialista. Então, você pode estudar uma coisa, eu às vezes tenho que estudar o que é o Reiki, para dizer que é mal, não é? Você pode estudar uma coisa não para concordar com a coisa, mas para perceber como funciona. Por que a igreja condena as doutrinas marxistas? É importante perceber, porque são falsas, porque a visão do marxismo do homem, a antropologia, é deformada. Marx dizia: a religião é o ópio do povo. Então, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é uma pura ilusão. Não tem Deus. E tem outras mentiras pesadas. E muita gente entra no mundo marxismo por a questão da justiça social, que é uma coisa boa. Deus quer que nós sejamos justos e vivamos a justiça. Mas atrás de uma coisa boa, você acaba bebendo muito veneno. Então tem que ter cuidado. Tem que ter sentido crítico. Qual é o critério para saber se uma coisa é errada ou não é errada? É sempre o mesmo. O que diz Deus sobre isso? Essa é muito...
ia magoar algumas pessoas. Então a caridade não posso responder publicamente. Quando professamos a fé através do creio, gostaria que o Senhor se aprofundasse na explicação sobre a comunhão dos santos. O que significa a comunhão dos santos? Amei esta pergunta, porque amo a comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a comunhão de todos aqueles que estão em Cristo, de todos aqueles que estão na graça de Deus. Nós, com os irmãos que estão no purgatório e com os irmãos que estão no céu. Comunhão. Uma espécie de internet espiritual. Estamos conectados em Cristo. E essa comunhão é uma comunhão que nos fortalece, que nos ajuda. Não estou sozinho. Isso nos anima muito. Você pode se sentir sozinho, mas quando reza o credo e se lembra, eu estou com todos os santos, todos os irmãos, espalhados por o mundo inteiro. Todos aqueles que estão na graça de Deus estão comigo e me ajudam e me intercedem por mim. Eu gosto muito, para falar da comunhão dos santos, tem essa imagem, tem um esporte mais popular lá na Europa, que é rugby, não sei como se diz. Tem aquela bola, assim, amêndoa. Não é futebol americano, mas é uma espécie, né? E tem umas partes em que eles se fazem assim e chocam uns com os outros, né? Então, a comunhão dos santos é algo disso, é uma solidariedade espiritual, estamos juntos e vamos nessa, né? Essa também vai ferir alguém. Padre Duarte, como perseverar no caminho da santidade no mundo de hoje? Eita, que pergunta boa! Então, eu penso que já falei um pouco naqueles 3 conselhos, né? Confissão frequente, missa, rosário. Então, isso é sem dúvida como que o chão. Depois, se você quiser começar a acrescentar mais coisas, consagração a Nossa Senhora, no Instituto ESSED, adoração ao Santíssimo, meditação da Palavra de Deus, retiros, Misericórdia Brasil, tudo isso alimenta a nossa relação com Jesus. Mantém o fogo aceso, manter o fogo aceso. Mas é uma luta. É uma luta, e quando nós olhamos na vida dos santos, parece que quanto mais você avança, mais surgem 1001 batalhas e tribulações de todo tipo. Tem muita gente que vem, padre, eu estou sendo tentado, e saúde, problemas, e eu muitas vezes respondo, eles ficam um pouco bravos. Meu irmão, isso é muito bom sinal. É bom sinal que o demônio esteja bem furioso com você. Se o demônio estivesse contente com você, dando um montão de tapioquinha, de chocolate, e eu aí ficaria bem preocupado. Se a guerra é grande, é sinal que você está na estrada da santidade. É um bom sinal. Também uma boa sugestão para crescer e perseverar no caminho da santidade é comprar o novo CD da irmã Kelly. Você vai... Eita. Acabou o tempo, pense. Então, última pergunta. Essa já respondi. Também. Então essa é uma pergunta bem prática. Por favor, gostaria de saber o endereço no Brasil
para comprar os livros de Anne, apóstola leiga. Essa senhora, Anne, é uma senhora que Jesus escolheu há uns tempos atrás para começar todo um movimento de evangelização com leigos. Eu conheci ela pessoalmente. Ela vive nos Estados Unidos, é casada, tem filhos. E tem todo um movimento maravilhoso, como tem aqui o Instituto Esser, de tantas obras de Deus, que estão fazendo um grande trabalho de evangelização. Então, Jesus deu para ela várias mensagens, que tem já uma aprovação da igreja. Ela submeteu tudo, mandou para Roma, e depois Roma disse que para já basta a autorização do bispo, o bispo autorizou, e esses livros estão traduzidos em muitas línguas, e também estão traduzidos em português. Lá no meu site, eu tenho todos os livros com as mensagens em português, gratuito, pode baixar, ou em áudio. Um amigo meu gravou em áudio, e eu uso muito na minha oração pessoal, quando vou no carro, quando vou no avião, para a misericórdia, né? E são das mensagens, tem muitas mensagens de Nossa Senhora, muita coisa boa, mas de tudo que eu tenho visto nesses últimos 20 anos, penso que estão no topo da lista. São as que eu mais gosto. São das melhores, na minha opinião. E nos preparam, como eu falava ontem na homilia, um pouco para esta passagem, para esses tempos difíceis que vamos viver, mas nos preparam de um modo muito positivo. O céu nos está preparando, mas com alegria, porque já estão vendo o bom que será depois.